Muito bom dia, Paraíba. Muito bom dia, João Pessoa. Nós estamos começando agora mais um programa Tambaú Debate Especial. E hoje, o programa Tambaú Debate Especial do Estado, nós vamos falar sobre justiça, sistema de justiça, para as pessoas compreenderem mais como é que funciona, qual a importância, falar como é que as coisas ocorrem, né, no sistema de justiça. Mas nós vamos fazer esse programa de hoje sob a ótica de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, um nordestino, cearense, caririzeiro de Juazeiro do Norte, vou apresentar assim, que é Teodoro Silva Santos, que está aqui conosco. Eu estou no Tribunal Superior de Justiça, entrevistando o ministro Teodoro nesse momento. Ministro, muito bom dia, muito obrigado pela entrevista. Bom dia, Edvaldo. Bom dia, meus queridos conterrâneos da Cajazeira, Paraíba, Pois é. os vizinhos de Juazeiro do Norte. Em primeiro lugar, é um prazer, sempre quando eu me encontro com nossos queridos nordestinos, notadamente os mais próximos ali da minha região de Juazeiro do Norte, terra do Paticista, e Cajazeira, pelo amor de Deus, Cajazeira é o nosso refúgio acadêmico, na região foi uma das cidades que primeiro criou o curso de Direito, e muitos colegas meus formaram em Cajazeira, na Paraíba. Essa saudação aqui do ministro é porque eu me apresentei como conterrâneo. Porque eu cheguei aqui no gabinete do ministro, eu posso dizer isso. Encontrei aqui algumas imagens que eu estou em casa. Tinha Padre Cícero, está aqui Padre Cícero grande. Vi foto de Padre Cícero, vi um livro do poeta Pedro Bandeira na estante. Eu digo, então estamos em casa, por isso Cajazeiras e Juazeiro do Norte são muito próximas, uma história muito forte ali no sertão da Paraíba. Mas, ministro, eu queria começar pedindo uma apresentação do senhor. Eu já tomei conhecimento que o senhor tem uma trajetória de superação. Quem é o ministro Teodoro Silva Santos? De onde veio e terminar batendo aqui no Superior Tribunal de Justiça? Em primeiro lugar, um homem muito abençoado por Deus e pelo Padre Cícero. Eu me sinto super feliz, me sinto um homem privilegiado. Privilegiado por quê? Eu sou apenas uma pessoa que veio lá de baixo, do interior do Ceará, Juazeiro do Norte, terra do Paticista, e como tantas outras pessoas também vieram lá de baixo, tantas outras pessoas negras e pobres que fazem o nosso Brasil, lutei para exatamente buscar um lugar exatamente na vida, um lugar que poderíamos dizer um lugar confortável. Quando eu digo confortável, nós que vivemos lá de baixo, confortável é ser tratado com igualdade, confortável é ter aquele respeito, é ter reconhecido a sua dignidade. E de maneira que essa minha gratidão a Deus e ao Padre Cícero é porque eu vim de uma superação, vim de uma família de 18 irmãos, e desses 18 irmãos, todos foram criados, glória a Deus, pela minha santa mãe, que está no reino do céu. E o objetivo da nossa mãe era dois apenas. Era dar condição para que os filhos estudassem e, ao mesmo tempo, se destacassem, procurassem se destacar na vida. Porque ela mesma reconhecia, ela era uma magarefe. Todo mundo conhece minha mãe de Juazeiro do Norte, minha saudosa mãe. Ela trabalhava no açougue, de um expediente das 5 da manhã às 18 horas, quebrando osso. E com essa atividade lista, ela conseguiu manter os estudos de 18 filhos. E de maneira que ela só queria uma coisa: vença na vida. Eu quero ter condição, só que Deus me dê, quando das minhas atividades laboral, do meu trabalho, eu quero que Deus me dê só duas coisas. Primeiro, os estudos do meu filho e a comida para os meus filhos. E de maneira que, diante desse convívio, diante desse meio que convivi familiar, com essa briga pela educação, esse incentivo para vencer, eu exatamente passei a planejar que eu teria que sair da estatística. O que é estatística? A estatística, infelizmente nós nordestinos enfrentamos isso. A estatística é aquela discriminação, aponta aquela discriminação onde poucos que saíram pobres, pouco como eu, pessoas negras, pessoas de uma família humilde, de uma família abaixo da pobreza mesmo, conseguem se destacar. Porque a estatística aponta a gente para outro local.
A indicação da estatística é que nós vamos para uma vala porque os prestigiados, os privilegiados da vida são aqueles que nasceram em berço de ouro, são aqueles que têm condição de pagar os estudos. Nada disso eu tinha. A única coisa que eu tive na vida foi muita fé em Deus, do padre Cícero, coragem de enfrentar, superar os problemas da vida para um dia chegar onde eu pretendia chegar. E exatamente foi por aí que eu fui policial, fui sargento da Polícia Militar, estudei. Quando eu ingressei na Polícia Militar, eu fazia o terceiro científico, naquela época do científico, e de maneira que, logo quando terminei, entrei, passei no concurso de sargento da Polícia Militar, demorei pouco tempo na polícia, 8 anos mais ou menos, e logo entrei na faculdade, na universidade. E daí eu comecei a pensar na vida e dizer, tem como eu sair dessa estatística de dizer que filho de pobre, filho de família humilde não não se forma doutor. Aí foi pro Ministério Público, depois desembargador e hoje ministro. O senhor tem uma escolha desde essa entrada na polícia que é o campo do direito e da justiça. Por que esse campo? Exatamente o direito para mim, eu via nele, e essa visão obviamente deveria ter em mente, é uma vocação. Uma vocação é uma vocação que oculta, que depois se exteriorizou e eu consegui chegar à conclusão que era o que eu queria. O meu sonho, primeiro de policial, era me formar em Direito. Me formar em Direito porque eu me lembro no interior do Juazeiro do Norte, eu com 13, 14 anos ia para a prefeitura onde funcionava o salão do júri, e assistia aos júris lá. E eu vi o debate entre o Ministério Público e o advogado. Lembro de um grande advogado, doutor Edivar Fé. Doutor Edivar Fé fazia aquela acusação muito forte, tinha uma voz muito bonita, tinha uns improvisos na tribuna que nos chamava atenção, e aquilo ali me deixou deslumbrado. E digo, olha, eu vou seguir a carreira jurídica, que essa carreira jurídica é bonita, e eu vou ter absoluta certeza que eu vou dar um grande presente à minha mãe, que vou me formar e na área de direito. O ideal de justiça. Então, o senhor está na justiça. Vê-se que seguiu o ideal de justiça. O que é a justiça hoje para o ministro Teodoro? O ideal de justiça, em primeiro lugar, é lutar por uma isonomia. É lutar pela defesa da dignidade da pessoa humana. É exatamente lutar por promover o social. Porque o que assola mais a humanidade, sobretudo os menos favorecidos economicamente, financeiramente, é exatamente a desigualdade social. De maneira que o cidadão que busca integrar os quadros do Poder Judiciário, os quadros da Justiça, se ele não tiver vocação, se ele não tiver uma visão de humanista, se ele não tiver uma visão voltada para a prudência e para reconhecimento do próximo, sobretudo com relação ao combate à desigualdade social, ele não vai se adequar na justiça. Por quê? A justiça, ela prima pela pacificação, ela prima por promover a igualdade social e prima exatamente para estabilizar ou estabelecer entre os irmãos, entre nós que somos irmãos de fé, nós que somos irmãos, nós que somos ser humano, uma pacificação, uma harmonia, uma fraternidade. Portanto, não há justiça sem razoabilidade, sem respeito ao próximo e sem exatamente lutar pelo direito isonômico, ou seja, equilibrar exatamente a distribuição de valores, equilibrar a produção de renda, equilibrar o que há de mais sagrado na vida, que é tratar o cidadão como um verdadeiro ser humano, respeitar a dignidade da pessoa humana, que a dignidade da pessoa humana é uma das estruturas do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito ele é centrado em duas estruturas, a dignidade da pessoa humana e a liberdade da pessoa humana. De maneira que se o cidadão não tem dignidade reconhecida, nem tem o seu direito de liberdade reconhecido, ele está à margem da sociedade, por conseguinte está sendo tratado com desigualdade. E a justiça não admite a desigualdade. Acompanhando a última sessão da segunda turma, que o senhor
preside lá, o senhor apresentou uma estatística da justiça e o senhor fez um discurso muito em cima da transparência e da defesa do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, como o Tribunal da Cidadania. Tem uma frase, inclusive numa revista, uma publicação do atual presidente, Herman Benjamin, na qual ele diz que o papel do STJ, Superior Tribunal de Justiça, é crucial para o roteiro da promoção social, da inclusão social, da étnica e também ambiental. Como é que é isso na justiça? Porque, vejamos bem, nós estamos em pleno Estado de Direito. Nós vivemos hoje no Brasil numa redemocratização. A Constituição de 1988, que redemocratizou o sistema brasileiro, a chamada Constituição Cidadã, ela é uma Constituição muito ampla e ela dá primazia ao social. Exatamente, o social visa a um alcance amplo. E quando se fala em distribuir justiça, nós não podemos perder de vista, por isso cidadão ou cidadania. Por quê? Porque antigamente se pensava que justiça era a justiça criminal que prendia e que soltava. Hoje não. A justiça tem uma visão ampla para os interesses coletivos, para os interesses difusos, e cria uma hierarquia de valores desses interesses. Por exemplo, o ministro Hermas, uma das maiores referências do mundo no direito nacional e internacional de meio ambiente, é ele, o ministro Herman, um grande estudioso do meio ambiente. Ele sempre defendeu o meio ambiente, porque todos nós sabemos que não há como viver no meio ambiente. O meio ambiente é o quê? É o pulmão. Nós temos o Amazonas, por exemplo, é o pulmão do mundo. Por quê? Porque é uma preservação do meio ambiente, uma luta pela preservação do meio ambiente. De maneira que o meio ambiente é um dos patrimônios, inclusive tratado pelo saudoso professor Paulo Bonavides, que foi meu professor, que o meio ambiente é um dos direitos das gerações de avanço no Brasil. E quando o ministro Herman se reporta a isso, ele quer dizer que o Poder Judiciário tem que sair se desencantar, os membros do Poder Judiciário, ir de encontro e ir à busca da necessidade do cidadão. Isso quer dizer o quê? Que a prestação judicial, o Poder Judicial é um meio. O fim é a prestação jurisdicional. O fim é exatamente o povo. São aquelas pessoas que batem na porta da justiça à busca de solucionar seus conflitos sociais, seus conflitos envolvendo patrimônio, liberdade, e de maneira que não há mais como no Estado Democrático de Direito, a justiça não ter uma condição de atender, de alcançar todos os segmentos sociais, notadamente os segmentos primários, ou seja, lutar por uma igualdade social, lutar pela a educação, lutar pela implementação da segurança, lutar pela implementação da habitação, do saneamento. Portanto, o Poder Judiciário tem que estar presente em todos os segmentos social, porque visando o social, visando reduzir ao máximo a desigualdade. Infelizmente, a desigualdade social é imensa. Nós não temos como a gente se acomodar diante da pobreza que nós temos no Brasil. Sabemos que há umas proporcionalidades, sabemos que o Brasil é diferente da maioria dos países do mundo, porque nós somos um país continental. O Brasil hoje tem uma população de 230 milhões de habitantes, aproximadamente. E de maneira que eu não posso comparar o Brasil com um país que, por exemplo, com Portugal, que deve ter 10 milhões de habitantes. De maneira que quanto maior o país, mais problema ele tem. E de maneira que a justiça tem que alcançar todos. Tanto é que o Poder Judiciário é um dos três poderes. O princípio da autonomia dos poderes. Nós temos poder executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes são independentes e harmônicos. Ou seja, independente porque a função do executivo é executar. A função do legislador, do poder legislativo, legislar. E quem vai solucionar o conflito quando surge é o Poder Judiciário. Ministro, eu vou pedir um intervalo
O senhor está falando aqui de um... Nós estamos falando sobre justiça hoje, o programa é especial sobre justiça, por isso nós estamos discorrendo sobre isso. Ele está discorrendo aqui sobre a importância da justiça na questão das lutas de igualdade social. Eu vou continuar nesse tema, mas trazendo outros temas, como, por exemplo, a imagem que a sociedade tem da justiça, a história do ativismo judicial, enfim, assuntos dessa natureza, depois do intervalo, com o ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, aqui no programa Tambaú Debate.